Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que forem nos ouvir. Estamos aqui no canal Família Gedem, do grupo de estudos espírita, Dr. Eduardo Monteiro. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos familiares em época de isolamento social. Mas antes vamos fazer uma prece, pedir a Deus e a Jesus que nos ampare e nos abençoe a todos, nós e nossos familiares, que cada lar do mundo inteiro possa ser socorrido, amparado, que tenhamos muita serenidade, confiança em Deus, muita coragem para passar por esses momentos de muito aprendizado. Que a equipe amiga do Gedem, o Dr. Eduardo Monteiro, o irmão José, Maria Dolores, possam estar sempre conosco, nos amparando. Estamos nesse momento de pandemia, o coronavírus trazendo mudanças no mundo todo. Isso já foi previsto no século XIX pelos espíritos da codificação espírita. Está lá no livro A Gênese, um dos pilares do espiritismo. Diz lá: nestes tempos não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E essas mudanças estão acontecendo também dentro dos nossos lares. Antes nós vivíamos uma correria. Essa correria não nos permitia muitas vezes estar presentes de corpo e alma. Muitas vezes estávamos presentes de corpo, mas aquela preocupação com tantos compromissos acabava nos trazendo um distanciamento afetivo. E era uma pobreza de comunicação. A gente se limitava ao estritamente necessário. E tinha mais, ainda tem a TV, o computador, o celular, que também nos distraíam. Hoje, graças a Deus, são uma bênção, porque graças a eles é que nós estamos conectados socialmente. Mas esse isolamento hoje, para que possamos diminuir a transmissão do vírus para aqueles que podem ficar em casa, trazem muitos fatores de estresse, medo, ansiedade. Ficamos pensando, quando isso acaba? O que vai ser de mim, de nós no futuro, do nosso país, do nosso planeta? E estamos num constante estado de alerta por conta das notícias, por conta dessa higiene bastante minuciosa. É um sentimento de fragilidade, de impotência. As nossas rotinas estão mudadas e acresce a tudo isso um fenômeno que de certa forma já existia, mas localmente. Hoje se espalhou pelo mundo todo, está sendo muito estudado, é o fenômeno da hiperconvivência. Quer dizer, uma convivência excessiva, full time, o tempo todo, a família sob o mesmo teto, tendo que dividir espaços físicos, trabalhando em home office, tendo que cuidar da educação dos filhos. Isso traz consequências positivas para alguns, porque há um reforço dos laços familiares, mas também, em muitos casos, há consequências negativas, porque não é fácil viver tanto tempo juntos. A hiperconvivência acaba funcionando como uma lente de aumento para os conflitos que, de certa forma, já existiam, mas estavam camuflados, disfarçados, a gente jogava debaixo do tapete. Hoje, essa convivência excessiva traz à tona esses conflitos. É um grande desafio. Nós estamos
sendo submetidos a uma grande prova. Para entender melhor esse fenômeno da hiperconvivência, vamos imaginar um tambor cheio de pedrinhas. Esse tambor é a nossa casa física. Cada uma dessas pedrinhas somos nós, cada um de nós. Só que essas pedrinhas não são redondinhas, elas são pontiagudas e essas arestas acabam machucando-nos uns aos outros. Então, como era antes da pandemia? A gente ficava nesse tamborzinho juntos em alguns momentos do dia. Mas nós saímos do tamborzinho, ou do tamborzão, depende do tamanho da casa, nós saímos para ir para o trabalho, para o lazer, para os estudos. Mas agora, para muitas pessoas, isso não está sendo possível. Então, estamos o tempo todo nos chicoteando, porque o tamborzinho também chacoalha. Antes ele chacoalhava, mas hoje os fatores de estresse estão muito presentes. Então é como se esse tamborzinho estivesse chacoalhando ainda mais. E aí nós estamos, essas nossas arestas estão machucando-nos uns aos outros. Essas arestas são as nossas dificuldades de convivência, orgulho, egoísmo, falta de compreensão e tudo que segue disso. É uma grande oportunidade de aprendizado e de evolução, porque Emmanuel, mentor do Chico Xavier, no livro Pão Nosso, no capítulo 17, chamado Em Família, ele escreve: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então nós precisamos fazer um esforço para eliminar as zonas nevrálgicas, diz Emmanuel. Ele fala em zonas nevrálgicas. Nessa convivência, essas zonas nevrálgicas são causadas por essas nossas arestas, nossas dificuldades. Então os conflitos, as zonas nevrálgicas, segundo Emmanuel, surgem porque nós não aceitamos as diferenças no outro. Muitas vezes nós queremos que o outro pense igual a nós, viva de forma como nós queremos. Então, a diferença de várias formas, nós acabamos querendo ter razão. Isso nos torna intolerantes, preconceituosos, acabamos acusando, julgando. E tem mais, as nossas neuroses, as nossas carências se chocam. No Espiritismo a gente fala assim: o meu obsessor não se dá com o seu obsessor. Então, os relacionamentos acabam ficando marcados por uma dinâmica doentia, de manipulação, de opressão, de submissão, e isso nem sempre é percebido. São modelos que trazemos lá da infância. A nossa família seguia essa dinâmica e aí a gente nem percebe, também vai vivendo desse modo, é como aprendemos. Isso acaba se tornando hábito, mas gera estresse, briga, ansiedade, e isso acaba acumulando mágoas, às vezes por décadas, dentro de um relacionamento, e acaba minando o afeto entre essas pessoas. Então, como lidar com essas dificuldades, com esses conflitos? Primeiro passo, entender que os mal entendidos, as brigas, são decorrentes de problemas de comunicação, porque nos relacionamentos saudáveis há um diálogo, uma troca de falar e escutar. Dalai Lama, chefe de Estado do Tibete, líder espiritual, ele escreveu: quando falamos, só estamos repetindo o que já sabemos. Porém, quando escutamos, podemos aprender algo novo, sair desse foco de sermos os donos da verdade. E quando estivermos magoados? Porque não tem como, volta e meia, não nos conflitarmos. Isso faz parte do relacionamento ainda dentro da nossa imperfeição. Então, para a situação não ficar ainda mais caótica, e para resolver
de uma forma saudável, seria prudente que nós disséssemos assim: eu fiquei magoada porque o outro fez alguma coisa para mim. Então, olha, fulano, eu estou me sentindo desta forma por isso que você fez. Porque se a gente fala, você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo, se a gente for acusar, for criticar, o outro se enche de defesa e vai querer se proteger dessa acusação, dessa crítica. E aí fica um diálogo assim de duas pessoas que estão numa couraça de defesa. É como um muro, não há pontes, há muralhas nesses relacionamentos. E aí o que acontece é como se fosse um diálogo entre dois surdos. As pessoas só falam e não ouvem o que o outro tem a dizer. Então, para isso, nós precisamos desenvolver a empatia. Nós nos colocarmos no lugar do outro, tentarmos entender como o outro pensa, o que o outro está sentindo. Porque nessa pandemia, cada um de nós tem fragilidade. As nossas fragilidades não são iguais umas às outras. E aí cada um reage de uma forma diferente a esses fatores de estresse que estão surgindo no momento atual. Então esse é o momento de desenvolver, muito além da tolerância dentro do lar, desenvolver a compreensão, desenvolver também o respeito. O respeito pelo espaço do outro, pelo limite do outro, até onde o outro pode ir ou fazer ou dar. Enfim, respeitar a individualidade, o modo de ser do outro. Tudo isso, assim, numa situação de dar apoio. O objetivo é dar apoio, tanto o apoio material como o apoio afetivo. O apoio afetivo significa não só ouvir, mas ouvir sentimentos. Como você está se sentindo? Mas esse ouvir precisa ser acompanhado de sensibilidade, de carinho, de atenção, o diálogo de ajuda, porque o vínculo é feito de cuidado, é feito de proteção. Então, os pequenos cuidados do nosso dia a dia vão fazer toda a diferença. Nós estamos aqui 24 horas por dia, já há alguns meses. E o que fizemos ao longo desse tempo, somando todos esses pequenos cuidados, com certeza eles fortaleceram os nossos vínculos, sanearam as dinâmicas doentias dos nossos relacionamentos. E em vez de exigir, o que o outro pode fazer por mim? Não, perguntemo-nos o que eu posso fazer pelo outro. Jesus que nos acompanha, esteve na formação do nosso planeta, quando ele se desgrudou do Sol há bilhões de anos. Diz que conhece a cada um de nós, somos as suas ovelhas, ele é o governador do nosso planeta. E quando ele veio aqui, esteve encarnado conosco, ele dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é o nosso modelo, mestre, guia, procuremos aprender com ele. Também ver as qualidades, porque geralmente a gente vê os defeitos. Por que a gente vê mais os defeitos? Porque eles nos incomodam. Nos incomodam porque são choques de carências. Aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então o outro acaba também sendo um grande professor para o meu aperfeiçoamento espiritual. Ser gentil, que, convenhamos, full time, com tantas preocupações, a gente acaba ficando muito estressado. Mas é muito importante que nós estejamos atentos a
ser gentis. Porque quando a gente se encontra com os amigos, a gente consegue ser gentil. Mas é uma situação assim prazerosa, de lazer. A gente se encontra de vez em quando com os amigos. Mas dentro do lar, nessa situação de hiperconvivência, não é fácil ser gentil. Lembra da história do tamborzinho? Nossas arestas estão se chocando. Mas vale a pena nós pararmos para prestar atenção no que estamos fazendo, no que estamos falando, de que forma podemos ajudar o outro, porque essa é a situação que se nos apresenta. Essa é a oportunidade de transformar o nosso coração num coração de regeneração. Estar atento, então, estarmos atentos para não perder nenhuma oportunidade de aproximação afetiva. Porque essas oportunidades, elas não estarão presentes, disponíveis aí ad infinitum. Não, então, perceber essa oportunidade, agarrá-la e fazer o melhor com o que a vida está nos apresentando, de forma a reinventar os nossos relacionamentos. Lembra que a gente ficava naquele hábito de automatismo, de afastamento afetivo, ou de dinâmicas doentias que imitamos da infância, de opressão, submissão. Então, é o momento de reinventar os nossos relacionamentos para que possamos fortalecer os nossos vínculos, para que essas consequências sejam positivas, como alguns estão dando seu testemunho. Nossa, a gente vê na internet algumas entrevistas. Eu não tinha tempo para o meu marido, para minha esposa, eu não tinha tempo de acompanhar os meus filhos na escola, eu não tinha tempo de brincar com os meus filhos, agora está tão bom, a gente está se conhecendo melhor, a gente está se amando mais. Há muitas pessoas que estão nessa situação de muita positividade. Agora, uma coisa muito importante, a forma como nós convivemos com o outro depende da forma como nós convivemos conosco. Aí está a importância do autoconhecimento. Autoconhecer-se é fundamental para que possamos adquirir equilíbrio bio, psico, sócio, espiritual. Para que estejamos bem conosco, para que nos relacionemos bem com o outro e para que tudo isso reflita na nossa saúde física e mental. Então, esse autoconhecimento envolve respeitar os nossos próprios limites, conhecer, respeitar quais são nossos limites, nossas fraquezas, como trabalhá-las. E aí, diante dessas limitações, sermos assertivos. Assertivo é sim, sim, não, não, como nos disse Paulo de Tarso. Assertividade é respeitar os nossos próprios interesses, os nossos próprios limites, as nossas carências, mas sem desrespeitar os limites, carências e interesses do outro. Quando nós somos submissos, nós não estamos sendo assertivos. Eu faço o que o outro quer, eu quero agradar o outro para poder ser amado, aceito, valorizado, mas eu esqueço de mim, muitas vezes até abuso de mim. Agora, no extremo oposto está a agressividade, a violência, a intransigência, o autoritarismo. Então, não, você tem que fazer desse jeito, não importa como você pensa, não importa o que você quer, o que importa é o que eu quero.
São dois extremos que nos trazem relacionamentos doentios. Então a assertividade é o caminho do meio, é o equilíbrio, nem ser submisso, né, nem ser agressivo. É difícil, falar é tão fácil, é muito difícil colocar isso na prática, mas é questão de prestar atenção em nós, no outro e treinar. Então a gente, por mais que a gente tente se conhecer, a gente nunca, nesse nosso estágio de espíritos imperfeitos, espíritos da terceira ordem ainda, lá na escala espírita, está lá no Livro dos Espíritos, nesse momento ainda de bastante imperfeição, nós ainda não conseguimos nos conhecer 100%. Estamos tentando, vai demorar muito tempo, muitas encarnações, quiçá milênios. Olha como a gente não se conhece. A gente fala assim, olha, se um dia eu for assaltado, ou se o chefe brigar comigo, eu não vou reagir, não vou revidar. E chega numa situação assim de ameaça, nós acabamos revidando, correndo até risco de perder o emprego, ou até de levarmos um tiro no assalto. E a gente fala assim, nossa, eu não sei como eu pude reagir daquela forma, foi sem pensar, aquilo veio à tona, assim. Eu tanto penso que eu seria uma pessoa equilibrada, mas naquele momento não deu, perdi as estribeiras. Isso é o nosso inconsciente mandando na gente. Sigmund Freud, que pai da psicanálise, brilhante, foi psiquiatra, foi psicanalista, ele trouxe o conceito de iceberg, né? Trouxe uma metáfora, que o nosso psiquismo é como um iceberg. Então a pontinha do iceberg, a pontinha que fica para fora da água é menos do que 10%, é o nosso consciente. É aquilo que sabemos de nós, aquilo que estamos percebendo ao redor da gente. Mas a maior parte do nosso psiquismo, 90% ou mais, é o inconsciente, é a nossa sombra, aquilo que ainda não sabemos de nós, aquilo que o escondemos de forma imperceptível. E esse inconsciente é que nos domina, é que nos dirige. Sigmund Freud, ele também trouxe um conceito de feridas narcísicas. Narciso foi um personagem, ou uma personagem da mitologia grega, e ele era belíssimo, só que ele era muito orgulhoso, muito arrogante. Um dia, quando ele mirou-se no espelho d'água, ele ficou tão encantado com a sua imagem que ele esqueceu todo o resto, todo o mundo, ele ficou lá, acabou morrendo. Então, o Sigmund Freud usou essa ideia de Narciso para falar do narcisismo, aquele que só olha para si, para o próprio umbigo, não se importa com os outros. E ele falou que na nossa história da humanidade ocorreram 3 feridas narcísicas, 3 golpes para o nosso orgulho, da humanidade como um todo. Então o Freud disse que até o século XVI nós achávamos que a Terra era o centro do universo. Nós somos especiais. As estrelas foram feitas para o nosso deleite, o Sol, a Lua, tudo foi feito em função do homem. Mas aí no século XVI, Nicolau Copérnico, ele descobriu que a Terra gira ao redor do Sol. A Terra não é o centro do universo.
Foi a primeira ferida narcísica, para quebrar nosso orgulho, né? Achando que somos os tais. Daí, no século XIX, surgiu a segunda ferida narcísica, porque até então, nós, a humanidade, achávamos que fomos criados de uma forma especial. Deus criou Adão e Eva, lindos, bonitos, lá no jardim do Éden, e nós somos filhos assim, né? Com esse corpo, os jovens são belos. E aí Charles Darwin, ele fez uma viagem durante 5 anos pelo mundo todo, no Beagle, é um barco Beagle, coletou muitas amostras e acabou descobrindo, não existe uma evolução das espécies. Nós viemos dos seres unicelulares. O homem e o macaco já tiveram o mesmo ancestral. Então, no século XIX, a teoria da evolução das espécies nos mostrou que nós não somos esses seres especiais. E aí, no século XX, Freud, trazendo o estudo do inconsciente, ele nos mostra que nós não conhecemos a totalidade do nosso psiquismo, do iceberg todo. Nós não conhecemos o nosso interior. Por isso que às vezes nós estamos décadas juntos com alguém e não conhecemos a totalidade do outro. A gente chega e fala assim: nossa, eu nunca esperava isso de você. Como você pode fazer uma coisa dessas? E aí, olha, o poeta Rainer Maria Rilke, ele escreveu: a alma do outro é uma floresta escura, e podemos dizer a nossa também. Então, a pandemia, ela traz esse desaceleramento das nossas atividades para que possamos pensar sobre nós mesmos, rever o nosso modo de vida, buscar a simplicidade, porque antes, por causa da correria, nós emendávamos uma atividade na outra, entrávamos num automatismo, isso nos afastava de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos. Então essa pausa nos dá a oportunidade de repensar as nossas rotinas, ter um tempo para nós, ter um tempo para a nossa família, desenvolver a nossa criatividade, buscar projetos, e se for então um projeto envolvendo a família toda, melhor ainda, porque une a família, dá um sentimento de pertencimento, onde todos, né, estão lá dando as suas opiniões. Então, o importante é ter qualidade de tempo, usar bem esse nosso tempo agora. Eu vi na internet um muro assim, até uma casa bonitinha, simplesinha, antiguinha, e um muro branco está escrito assim, pichado, né? Somos instantes. Quer dizer, a gente nesses meses de isolamento, a gente pensa, nossa, já faz quase 3 meses, quando, né, isso vai passar? Mas a gente sabe que tudo passa, sabe? No futuro, quando olharmos para trás, nós podemos pensar, puxa, passou rápido, e como é que aproveitamos essas oportunidades? O que aprendemos? É muito importante aproveitar esse momento atual, afinal, um recomeço nos espera. Então eu gostaria de pedir a todos que se inscrevessem no nosso canal Família GEDEM. Nós já estamos com 1000 inscritos. Se vocês puderem divulgar para os seus amigos, familiares, vai nos ajudar muito. Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por todos os ensinamentos que temos temos tido acesso ao longo de todo o tempo da humanidade, os grandes espíritos luminares que vieram nos ajudar na nossa evolução. Pedimos também que cada um dos nossos lares esteja em paz, que possamos aproveitar esse momento, encher o nosso coração de humildade, de vontade de mudança para o melhor, e que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos muito bem, fiquem todos na paz. Agradeço a atenção de todos.